Oi, viajante da vida! Estamos de volta com o nosso Mediunidade em Foco. Vamos conversar sobre alguns tipos de mediunidade? No capítulo de hoje, vamos falar daquela que muita gente gostaria de ter. Receber mensagens dos espíritos, escrever livros psicografados. Mas afinal de contas, o que é esse negócio de psicografia? O que é escrever sob a influência dos espíritos? É claro, a nossa referência maior para estudar isso é o Livro dos Médiuns. E Allan Kardec vai trabalhar para nós esse assunto em dois momentos muito interessantes. Vejam só o que ele nos diz lá no capítulo 13, da segunda parte do Livro dos Médiuns, falando a respeito da psicografia, quando ele comenta que inicialmente era através de uma cesta, o lápis era pendurado na cestinha, ou era colado na pezinho de uma mesa. Depois se percebeu que bastava o médium segurar o lápis com a mão e ele escreveria normalmente. Então tem o seguinte trecho lá no item 157 do capítulo 13. Chamamos de psicografia indireta a escrita assim obtida, obtida por meio das cestas, por meio das mesas. Em contraposição à psicografia direta ou manual, essa que nós hoje utilizamos, hein, gente? Aquela que o médium segura o lápis. Olha só. Obtida pelo próprio médium. Para se compreender esse último processo, é preciso levar em conta o que se passa na operação. O espírito comunicante atua sobre o médium, que debaixo dessa influência move maquinalmente o braço e a mão para escrever, sem ter, pelo menos é o caso mais comum, e aí é interessante entender o seguinte, é o caso mais comum neste momento, sem ter, pelo menos é o caso mais comum, a menor consciência do que escreve. Então, frequentemente, principalmente na época de Allan Kardec, as pessoas recebiam psicografias, né, e elas, né, não tinham consciência, porque ela era uma psicografia em que os espíritos praticamente usavam a mão do médium como eles usavam antes a cesta. E aí depois, lá no capítulo 15, Kardec vai fazendo uma classificação a respeito das características da psicografia e dos médiuns psicógrafos. E aí ele nos diz o seguinte, a psicografia pode ser mecânica, quando o médium psicógrafo é mecânico. E ele nos diz o seguinte no item 179. Quando o espírito atua diretamente sobre a mão do médium, ele lhe dá uma impulsão completamente independente da vontade deste último. Enquanto o espírito tiver alguma coisa a dizer, a mão se move, sem interrupção, e à revelia do médium, parando somente quando o ditado termina. Nesta circunstância, o que o caracteriza o fenômeno é que o médium não tem a menor consciência do que escreve. Então, este primeiro caso, que hoje em dia é bem raro, nós vamos ver até o próprio Kardec comentando que já estava ficando raro no tempo dele, mas esse caso da psicografia mecânica, o espírito atua sobre o médium da mesma maneira que ele atuaria sobre uma mesa, sobre uma prancheta. É um fenômeno quase físico, embora, é claro, tenha todo um acionamento do mecanismo, dos centros motores do médium. E aí, Allan Kardec vai conversar conosco também, dizendo o seguinte, a psicografia pode ser de outra maneira. Não precisa ser só esse jeito mecânico. Algumas vezes os espíritos mandam o seu pensamento para o médium e o médium escreve. Isso é o que ele chamou de médium intuitivo, e nós chamaremos na psicografia de psicografia intuitiva. Está dito o seguinte lá no item 180. A transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium. O espírito comunicante não atua sobre a mão para fazê-lo escrever. Não a toma, nem a guia. Atua sobre a alma com a qual se identifica. A alma do médium, sob esse impulso, dirige sua mão. E a mão dirige o lápis. Então nesse caso aqui, a gente tem o seguinte, o espírito manda o pensamento, a mente do médium capta esse pensamento, e por vontade própria esse médium vai e escreve o que está sendo sugerido para ele. Às vezes surge uma dúvida danada, mas sou eu? Será que é um espírito? Para os iniciantes, a recomendação é o seguinte, escreva e tenha coragem de analisar. Inclusive para identificar se não é o seu pensamento. Mas Allan Kardec ainda prossegue. Em tal circunstância, o papel da alma não é inteiramente passivo. É ela quem recebe o pensamento do espírito comunicante e o transmite. Então, o médium, nesse caso aí, ele não é puramente passivo, que nem no médium mecânico. Ele acompanha o que está acontecendo, ele filtra primeiro o que está acontecendo. E, lógico, pode haver contaminação das ideias do médium, do pensamento do médium. A psicografia intuitiva, ela é menos garantida, diríamos assim, de autenticidade, do que a psicografia mecânica, em que
O consciente do médium não interfere, apesar dos seus conteúdos intelectuais serem utilizados pelo espírito. E aí nós vamos perceber o seguinte, e o meio termo? Será que existe alguma coisa entre a psicografia mecânica e a psicografia intuitiva? Kardec percebe que sim, e ele ainda vai fazer um alerta importante para nós no final. É o que ele chamou de psicografia ou médium semimecânico. Está lá no item 181. E ele começa com um comentário referindo até as outras duas formas. Olha só. No médium puramente mecânico, o movimento da mão independe da vontade. No médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. O médium semimecânico participa de ambos esses gêneros. Ou seja, tem um pedacinho de cada um, né? Tem a impulso à mão e tem o pensamento que chega para ele num fluxo que vem do mundo espiritual. Sente que sua mão é impulsionada contra a sua vontade, mas ao mesmo tempo tem consciência do que escreve à medida que as palavras se formam. E aí a observação mais importante de hoje, que é para ninguém ficar com medo de escrever, né? Estes últimos são os mais numerosos. Então, frequentemente, os espíritos que querem se comunicar conosco, eles não vão fazer esforços materiais. Seria o ideal um médium intuitivo que fosse um canal que filtrasse perfeitamente a mensagem do espírito. Isso não acontece. Muitas vezes nós ficamos inseguros de ser ou não ser um pensamento externo nosso. E aí o que os espíritos fazem? Eles dão aquela impulsionadinha na nossa mão. Quando a gente começa a escrever, eles deixam o pensamento fluindo, fluindo, fluindo e vindo até nós. Sobre a psicografia, sobre a mecânica da psicografia, sobre o fundamento dessa faculdade mediúnica, o que o Livro dos Médiuns nos traz é isso, e já é bastante coisa para refletir. Você já considerou, quando médium psicógrafo, qual é o tipo de faculdade que você tem? Às vezes muita gente gostaria de dizer, eu quero escrever mecânico, e aí deixa de transmitir mensagens tão bonitas que os espíritos passariam através da intuição. Ou então ela fica sentindo um tremorzinho, mas a mão não pega o lápis e não sai escrevendo. Você pode ser semimecânico, criatura. O espírito está dando só um impulsozinho ali para que o pensamento dele flua através do seu. Então vamos aprender, vamos estudar a nós mesmos e a nossa faculdade. Mas sobre isso é até importante. Já falamos até em outros capítulos. Não basta ter a faculdade pujante, não basta ter a faculdade desenvolvida, é muito importante que nós também saibamos a quem nós nos ligamos. Muita gente acha assim, eu estou recebendo mensagem de André Luiz, estou recebendo mensagem de Manuel, estou recebendo mensagem de Bezerra de Menezes. E aí quando a gente lê aquele conteúdo, não diz respeito àqueles espíritos que nós reconhecemos valorosos. Então não é importante o nome do autor da mensagem psicografada, mas o conteúdo dela é importante. Porque no mundo espiritual, assim como no mundo físico, está assim de gente querendo enganar. Está assim de gente querendo transmitir fake news. Que nós estamos no tempo das fake news nas redes sociais, né? Então é bom se prevenir sobre fake news no mundo espiritual. Então estejamos alertas. Porque da mesma maneira que surgem falsos profetas encarnados, falsos messias encarnados, também existem deles lá no mundo espiritual. Para encerrar o nosso vídeo, nós vamos com um alerta de Kardec lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Só que é uma mensagem do Espírito Erasto, transmitida em 1862, falando a respeito dos falsos profetas. É o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Erasto diz o seguinte para nós, olha só, desconfiai dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição, em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade. A nossa humanidade está se modificando agora. Momentos que nós vivemos recentemente, meses atrás, mostram para nós que nós não somos esses bambambãs dominadores da Terra. De vez em quando, um simples vírus faz com que a humanidade inteira pare para refletir como ela estava agindo. Lembram dos meses anteriores? Do tempo que nós passamos em isolamento? Então é nessa hora que a gente tem que estar mais atento, para não seguir disse-me-disse, para não seguir eu acho daqui, eu acho dali. Tem acontecido um monte de mensagens, naquela época aconteceu um monte de mensagens de espíritos, dando remedinhos caseiros, falando como combater, dizendo um monte de coisa que já estava nos livros, gente. Então tem sim um monte de autores fajutos no mundo espiritual também, como tem autores fajutos no plano encarnado. Mas o Erasto continua. Porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, cabendo a todo homem, aqui a toda pessoa, honesto ou pessoa honesta, o dever de desmascarar. Erasto é sempre preciso no que ele diz, né? Ele sempre garante que a gente tem que estar atento àquilo que, né, tem que fazer, mesmo que pareça doer algumas vezes. O que não significa que a gente tem que sair por aí jogando pedra em todo mundo.
nem criticar todos os espíritos que mandam mensagens parecidas com coisas que estão em livros. Mas entendamos que elas não são para formar outros livros. Elas não são de utilidade geral. São para o nosso treinamento algumas vezes. Então, pense bem. Lá na sua reunião de educação mediúnica, quando vier a intuição para escrever alguma coisa, exercite. Se sua mão sofrer algum tremor, pegue o lápis, deixe o mais solto possível e comece a exercitar também. Se é que você está participando de reuniões de educação da mediunidade. Se é que você planeja ser um médium psicógrafo, vá para o centro espírita para se preparar para isso. Não fique fazendo exercícios em casa. Nós encerramos esse vídeo agradecendo a você pela sua atenção até esse momento. Pedimos a você que se inscreva aqui no nosso canal, que acione esse sininho, que deixe o seu like. Se não gostou, pode deixar dislike também. Eu não me incomodo não. Mas vai lá embaixo, roda a barrinha embaixo e deixa um recadinho aqui para nós. Comente aí embaixo por que você não gostou ou por que gostou. E se tem algum tema que você gostaria que nós abordássemos. Muito obrigado, tchau, até o próximo vídeo, que Deus nos abençoe sempre.